Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por estar com a oportunidade de ministrar essa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Quero pedir perdão aos irmãos pelo horário que a gente chegou um pouco tarde, porque a gente saiu do serviço ali em Gramado. E aí a gente não está com o nosso carro, está com um probleminha esses dias, e aí não pude chegar mais cedo, tá, irmãos? É isso. Mas peço perdão aos irmãos. O costume é de a gente chegar bem antes, mas Deus sabe todas as coisas. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Eu quero ler 3 versículos da palavra de Deus e após a leitura, vai ficar aí no telão, mas os irmãos continuem com a sua Bíblia aberta, acompanhando versículo por versículo, igual os crentes de Bereia, Atos 17, né? E para ver se realmente o que o pregador fala está na Bíblia ou não, tá bom? Mateus capítulo 12, versículo de número 6. Aqueles que acharam, digam amém, que assim acharam. Diz a palavra do Senhor: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Versículo 41 do mesmo texto, do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 12, versículo 41 do mesmo livro, que diz assim: os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. 42, somente mais isso. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Glória a Deus. E aí eu já quero trazer justamente o tema baseado nos 3 versículos que nós lemos. Jesus, Ele é maior. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse livro de Mateus, conhecido como o Evangelho do Reino, ele várias vezes Jesus é usado pelo poder que ele tinha, no poder da unção que havia sobre a sua vida. Ele operou milagres, fez curas, fez maravilhas. Mas quando você chega no capítulo de número 12, por isso que eu pedi para você ficar com sua Bíblia aberta, você vai ver o momento que é no ministério de Jesus, momento de tensão no ministério de Jesus. Foi o momento em que o ministério dele estava naquele exato momento, no capítulo de 12, momento de tensão. É bem verdade que Jesus, ele se preparou durante 30 anos e exerceu o seu ministério apenas por 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio. Mas quando a gente vai para o capítulo de número 12, é o momento de tensão no ministério de Jesus. O versículo de número 14, quando a gente vai ler esse texto, você vai ver os fariseus conspirando contra Jesus. O texto vai dizer que eles tentavam, em alguma ocasião, matar a Jesus. Os fariseus, então, não se dão por vencido. No versículo de número 24 do mesmo capítulo 12, Jesus opera cura, opera milagre, mas aí os fariseus olham e dizem assim: ele faz sinal, ele cura pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. É novamente um levante contra a pessoa de Jesus. Se você for ver o versículo 38 e 39 do livro do capítulo 12, o versículo 38 e 39, eles pedem um sinal, os fariseus e também os escribas, os que dominavam as leis. Eles chegam e dizem para Jesus: nós queremos ver um sinal, nós queremos alguma demonstração do teu poder, nós queremos ver um sinal. Jesus olha para eles e diz: nenhum sinal eu vou dar para essa geração incrédula e perversa, a não ser dos profetas Jonas, que teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim como o Filho do Homem irá passar 3 noites também na terra, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não termina por aí o momento de tensão. No último versículo, versículo 46 desse capítulo de número 12, acontece que Jesus está ensinando a multidão, está palestrando, está ministrando, quando de repente alguém chega e diz assim:
assim: Senhor, lá fora está os teus irmãos, está a tua mãe. Eles queriam de alguma forma, até a família de Jesus, interromper o ensino de Jesus. Só que Jesus, que é Deus, ele diz: os meus irmãos e a minha mãe são esses que fazem a vontade do meu Pai. É bem verdade que aqui o capítulo de número 12 é um capítulo de tensão no ministério de Jesus, mas é nesse mesmo capítulo de número 12 que você leu comigo 3 vezes, dizendo: Jesus é maior do que Jonas, Jesus é maior do que o templo, e Jesus é maior do que Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 6, Jesus então, ele diz para aquele povo que ali estava: eis aqui está quem é maior do que o templo. Jesus diz: eis aqui está, e eu penso que ele coloca o peito e diz: eis aqui está quem é maior do que o templo. Quando a gente vai olhar para o templo, o primeiro templo construído na época de Moisés, era um templo compacto, era um templo móvel. Haja vista que o povo vivia no deserto, e no deserto eles não tinham como levar coisa pesada ou fincar. Eles precisavam levar este templo para um lado, para o outro, para se locomover, e logo eles usavam este templo para adoração a Deus. Só que esse templo só serviu na época do deserto. Passado alguns anos, o rei Salomão, ele com apenas 4 anos do seu reinado, ele então constrói o templo luxuoso, um templo magnífico, um templo que não houve outro, em nenhum momento ninguém conseguiu construir um templo igual Salomão. Quando você chega em 2 Crônicas capítulo 8, o texto vai falar daquele templo. Segundo os arqueólogos e também alguns textos da Bíblia Sagrada, você vai perceber, ele tinha 31 metros de comprimento. O templo da época de Salomão media pelo menos 10,6 de largura, 15,54 de altura. Era algo luxuoso, era algo magnífico. Só no templo de Salomão, aonde ele se sentava, o seu trono era feito de marfim, coberto de ouro. Imagine a situação. E quando nós olhamos, aquele luxuoso templo, aquele grande templo, estava lá construído, aquele pomposo templo. Mas esse templo só durou apenas 400 anos. Depois Nabucodonosor vem e destrói o templo, acaba com tudo, destrói tudo. Foi então que aí se faz o terceiro templo, o templo da época de Esdras, conhecido como o templo de Zorobabel. Esse templo, claro, era inferior, era menor do que o templo de Salomão. Só que eles construíram, fizeram um templo, montaram um templo, iam lá também cultuar a Deus. Só que quando chega no ano 70, aí o general Tito vem, destrói o templo, acaba com tudo, destrói tudo. Depois vão tentar reformular o templo, depois vão tentar ajeitar o templo. Irmão, o Senhor veio hoje à noite só para falar de templo? Não, eu vim te dizer uma coisa: o templo da época de Salomão era luxuoso, era bonito, era magnífico. O templo da época lá no deserto era móvel, só serviu até ali. O templo na época de Zorobabel só durou até os anos 70, depois foi destruído. Mas eu vim aqui dizer uma coisa: o texto que nós lemos, Jesus chega e diz: está aqui quem é maior do que o templo. Aleluia, oh, louvado seja o Senhor. O templo na época de Salomão, com todo o luxo, com todo o aparato, ele veio até cair. O templo na época de Esdras, conhecido como templo de Zorobabel, também veio a ruína. Pastor Paulo, este templo onde nós estamos é bonito, é lindo, o templo da Assembleia de Deus em Canela, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: vez por outra precisa de uma reforma, vez por outra precisa de uma pintura, porque é limitado, precisa de reforma. Mas Jesus, aleluia, ele está dizendo: eis aqui quem é maior do que o templo. Ele não precisa de reforma, ele não precisa de ajuste, porque ele diz: eis aqui quem é maior do que o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus,
Ele é maior. Aleluia. Lá na China constrói-se igrejas, faz igreja, mas aí vem o comunismo, destrói igreja, quebra branco, quebra som, queima a Bíblia, destrói tudo. Sabe por quê? Porque o templo pode ser destruído, mas Jesus, ele diz: eis aqui está quem é maior do que o templo. Aleluia. O nosso Senhor Jesus é maior do que tudo. Aleluia. Nosso Senhor é maior, é grande, está acima de tudo. O nosso Senhor Jesus, aleluia, ele é maior do que tudo. Ele é maior do que o estádio lá da Arena do Grêmio. Ele é maior do que o estádio, aleluia, o Beira Rio, conhecido como grande Beira Rio do Porto Alegre. Para Jesus isto é nada. Ele diz: eis aqui está quem é maior, 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 maior do que o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maior do que o Oceano Índico, do que o Oceano Pacífico. Ele é maior. Jesus é maior do que o maior prédio do mundo. Essa eu tenho que ler porque eu me esqueci o nome. Burj Khalifa, lá em Dubai, o maior prédio, o maior arranha-céu. Jesus é maior do que ele. Jesus é grande, aleluia. Jesus é maior. O Monte Everest, 8.850 metros na Antártica. Jesus é maior do que o Monte Everest, aleluia. Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que todos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 66. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Isaías 66. Pode colocar aqui na tela, se for possível. Isaías 66. Só para você ver o quanto Jesus é maior. Isaías 66, versículo 1, o texto diz assim: assim diz o Senhor: os céus é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Quem me edificará uma casa? Aleluia. E que lugar eu ia ter o meu descanso? Versículo de número 2: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Eis que como olharei para o pobre abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. Sabe que Isaías está dizendo? Que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é maior. Aleluia. Olha mais o que Isaías diz. Isaías capítulo 40. Acompanhem no texto bíblico. Isaías capítulo 40, versículo 12. Olha a imensidão que é o nosso Senhor Jesus. Isaías 40, versículo 12. Olha o que o texto diz: quem mediu com punho as águas e tomou a medida dos céus a palma, e recolheu uma medida do pó da terra, e pesou os montes e os outeiros. Versículo 15: eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde. Ei, olhe para cá. Segundo a ONU, existe 193 nações registradas. Sabe o que Isaías está dizendo? 193 nações, segundo a ONU. Para Jesus é como uma gota de uma água. Ou seja, os 5 continentes. Jesus, ele é maior. Ele é maior do que tudo. Ele está, aleluia, acima de todas as coisas. Ainda continuou o que Isaías diz, versículo 17: todas as nações são para ele como nada. Ele considera menos do que o nada, e como coisa vã. Versículo 22, olha o que o texto diz: é ele que está assentado sobre o globo da terra. Ele está assentado sobre o globo da terra. Eu estive pesquisando 510 milhões de quilômetros
para a terra toda, a sua extensão, a sua imensidão. Imagine, aleluia, 510 milhões de quilômetros é o tamanho da terra, e Deus é tão poderoso que ele diz: é o que estou assentado, aleluia, sobre a redondeza da terra. Oh, louvado seja o Senhor. Isaías ainda continua, Isaías 20, versículo 26 do capítulo 49, do capítulo 40: levantai os altos olhos e vede quem criou todas essas coisas, quem produz por conta, e o seu exército, e as estrelas eu chamo a cada uma pelo nome. Oh, meus queridos e amados irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo: as estrelas eu chamo a cada uma pelo nome. Segundo os astrônomos, existe no nossa galáxia entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Eu sei o nome de algum e você sabe. Você sabe o nome da estrela d'alva, você sabe o nome que colocaram das Três Maria, Vênus e outras, talvez no máximo 3 ou 5 você lembra. Mas quando eu olho para Isaías, ele está dizendo que Deus, ele chama a cada uma, oh glória a Jesus, aleluia. Pastor Paulo, 380 membros, não tem como o pastor Paulo gravar o nome de todos. Deus está dizendo: eu conheço, aleluia, as estrelas, eu chamo a cada uma pelo nome, e elas se apresentam. Ei, meu querido, se Deus sabe o nome de uma estrela, imagine o teu nome. Se ele sabe, aleluia, a quantidade de estrelas, o texto diz: eu chamo elas e elas se apresentam. Eu chamo a cada uma pelo nome, e só para você dar glória, aleluia. Isaías 49, versículo 16: se Deus sabe o nome de estrela, olha o que ele diz, aleluia: eis que eu tenho na palma das minhas mãos, eu escrevi o teu nome. Pastor Emerson, o teu nome, o meu nome, o teu nome, Deus tem na mão. Ele sabe o teu endereço, ele sabe, ele te conhece. Eis aqui está quem é maior do que o templo. Jesus é maior. Oh, glória a Jesus. Mas ele é tão grande, irmãos, ele é tão grande que Isaías 57, versículo 15, olha o que o profeta diz. Porque, olha só, porque assim diz o alto e o sublime, que habito na eternidade, cujo o nome é santo, em um alto e sublime lugar eu habito, e também com o espírito, aleluia, com os abatidos de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Sabe o que Isaías está dizendo? Olha para cá, ele está dizendo: Deus, ele está em um lugar inacessível, ele está em um lugar alto, que a gente não pode chegar, mas o mesmo Deus que está lá no céu, ele está dizendo: eu também estou com os crentes lá de Canela. Aleluia, ele está na tua casa, ele está na tua vida, ele está na tua alma. Ele está dizendo: eu te conheço, eu habito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Volte para Mateus capítulo 12, versículo 41, aleluia. O texto vai dizer assim: os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus não é apenas maior do que o templo, ele é maior do que Jonas. Deixa eu vos dizer uma coisa: Jonas foi o profeta que Deus usou. Você conhece a história. Ele era para ir para a cidade de Nínive, mas aí ele toma um percurso contrário. E o texto diz que ele pega então uma embarcação e vai para Tarsis. Só que Jonas vai lá, e quando ele chega em Nínive, depois de 3 dias relutando dentro do ventre do grande peixe,
Deus então vai e faz com que aquele peixe lance ele justamente em Nínive. E aí o texto diz que lá o povo não sabia diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda. Jonas começa a pregar e dizer: arrependam-se, arrependam-se. Ele começa a pregar. O que é que acontece? A cidade de Nínive é abalada, e o texto diz que 120 mil pessoas se converteram com a pregação que Jonas pregou. Mas olhem para cá, Jonas, apesar que ganhou vidas, Jonas, apesar que pregou e ganhou 120 mil pessoas, olhem para cá, a primeira coisa que eu quero destacar é: Jonas vai, mas desobedeceu a Deus. Jonas vai pregar, só que a pregação de Jonas era limitada, era só para Nínive, era só para aquele lugar. Jonas vai pregar uma mensagem que não é dele. Ele não foi falar dele, ele foi falar de Deus. A mensagem não era dele. Eu sei que você já está entendendo, mas quando Jesus, com ele é diferente. Jonas vai e prega para só 120 mil. Quando Jesus ia pregar, multidão acompanhava ele. Aonde ele estava era a casa cheia. Aonde ele estava, as pessoas queriam ouvir a Jesus. Jonas, como eu disse, era limitado. Jonas foi a Nínive pregar uma mensagem, pastor Paulo, que não era a mensagem dele. Ele recebe de Deus e leva para Nínive. Jesus é diferente. Ele não pregou a mensagem de ninguém, ele pregou a própria mensagem dele. Aleluia. Foi o próprio Jesus quem disse, João 6,35: eu sou o pão da vida, e quem, aleluia, me segue não andará em trevas. Ele diz, aleluia, João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Foi o próprio Jesus quem pregou, ele mesmo falando, João 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Aleluia. João capítulo 10, versículo 7, Jesus vai dizer, eu sou a porta, e quem entrar por mim a passará e achará pastagem. Foi o próprio Jesus quem disse, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Foi o próprio Jesus quem disse, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o próprio Jesus quem disse, João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto ele corta. Aleluia. Jonas pregou uma mensagem limitada. Jonas pregou uma mensagem para Nínive. Jesus pregou lá na Galileia, e até hoje a palavra dele está sendo pregada. Quantos podem adorar a Jesus? Oh glória, Jesus é maior do que Jonas. Aleluia. Buda, quando estava perto para morrer, vai dizer o historiador que ele se curva e ele disse, eu morro e não conheço a verdade. Quando Maomé estava à morte, ele se curva diante da cidade sagrada Meca para os muçulmanos, ele se prostra e ele abre a boca e diz, eu morro, mas eu ainda não encontrei a verdade. Buda não achou verdade, Maomé não encontrou a verdade, mas a igreja em Canela conhece a verdade. Jesus é o caminho, ele é a vida. Está aqui quem é maior do que Jonas. Oh glória a Deus. É isso que nós podemos falar, meus amados irmãos. Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que todas as coisas. Antigamente eu e você, a gente andava com medo, assombração. A gente ficava, eita meu Deus, olha a assombração. Alguém ficava com medo, botava um trevinho de trás da orelha para espantar maldição, pulseira vermelha para tirar mal olhado. Alguém dizia, não passa debaixo da escada, porque se passar debaixo da escada tem maldição. Alguém dizia, irmão, olha, fizeram macumba, a gente tinha medo. Hoje, meus queridos e amados irmãos, João 4, versículo 4, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. O teu Jesus é maior.
Jesus é maior. Pode botar apelido lá numa macumba, queixo caveira, tranca-rua, sei lá o nome do inferno, do diabo, para mim pouco importa. Eu sei te dizer uma coisa: Jesus é maior, Jesus é maior, Ele é maior. Ai, irmão, mas é porque, aleluia, ai, irmão, é porque todo dia minha vizinha joga uma água, uma tal de água benta na porta de casa, na porta de A e de B, logo colocando maldição. Deixa ela jogar logo, é um balde. Deixa ela, tá jogando um pouquinho, diz assim: vizinha, joga logo, é um balde. Me moia logo com essa água, porque não tem problema. Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Ei, crente, ei, servo de Deus, colocaram uma olhada em ti, disseram: tu tá com o corpo aberto, deixa teu corpo ficar aberto, deixa botar uma olhada, deixa jogar inveja. Jesus é maior, Jesus é maior. Rebanaga subindo, Ele é maior. Rebanaga subindo. Oh, glória, Jesus é maior, aleluia. Antes a gente tinha medo de gato preto, tinha medo disso, daquilo. Ai, irmão, lá aqui não tem, talvez só no Maranhão, não podia ter uma chinela emborcada, virada, que alguém dizia: vira essa chinela, menino, para maldição não pegar. Deixa virar chinela, deixa virar sapato, deixa colocar o teu nome na macumba, na boca do safado, assim, ó: tu quer meu nome? Chegar uma macumbeira, eu vou botar teu nome na boca do sapo. Tu vai dizer assim: que me dá caneta, eu vou facilitar logo para ti. Coloca lá teu nome, sobrenome, tá aqui, ó, para tu não nem pesquisar nada. Tá aqui, deixa ele botar. Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Ele é maior, aleluia. 1 de João capítulo 3 versículo 8: para isto ele veio, para desfazer, para isto ele desceu do céu à terra, para isto ele veio aqui, para desfazer as obras do diabo. Ei, meu querido, tu tem a mão de Deus sobre a tua vida. Jesus é maior. Romanos 8,16, Paulo vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Oh, glória a Jesus. Versículo 42, Mateus capítulo 12, já estou caminhando para encerrar. Aleluia, Mateus capítulo 12, versículo 42. Eu vou pegar só o finalzinho. Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Quem foi Salomão? Salomão, os irmãos sabem, foi o terceiro rei de Israel. Ele construiu, foi o único que construiu um templo, como eu já falei, luxuoso, um templo magnífico, um templo grande para Deus. E aí eu fui pesquisar algumas coisas sobre Salomão. A Bíblia vai dizer que Salomão, capítulo 9 de 2 Crônicas, eu não vou ler todo porque não dá, a partir do versículo 13. Salomão tinha para mais de 45.000 toneladas de ouro puro. Ele tinha especiaria, como eu disse, o trono de Salomão, onde ele estava, e os degraus, era feito de marfim coberto de ouro. E o tamanho da grandeza que ele tinha 200 escudos grandes, todos feitos de ouro. Salomão era tão rico, tinha tanta pompa, que a casa onde ele morava, lá perto da sua casa, existia 12.000 cavaleiros, 4.000 cavalos, prata, ferro, ouro, ele tinha em monte, 80.000 cortadores de pedra, 3.000 cortadores de madeira, 550 oficiais, mestre de obra. Salomão tinha ao seu dispor. Se você for ler 2 Crônicas 9, 22, o texto vai dizer que Salomão excedeu a todos os reis. Nem antes de Salomão e nem depois de Salomão não existiu rei
tão poderoso, tão rico como Salomão. Se você for ver 2 Crônicas 2, capítulo 2, versículo 2, o texto diz que ele tinha 70 mil homens que levavam cargas. Salomão era tão rico que ele tinha 80 mil pessoas para cortar pedras das montanhas. Ele tinha 3.600 pessoas só para construir, para trabalhar na obra, de tão rico que ele era. Se você for ver sobre Salomão, ele tinha tanto ouro, que ele diz o texto lá em 2 Crônicas, que era considerado como cedro. Aonde tinha cedro, era igual naquela época, de tanto ouro que Salomão tinha. É igual pé de manga no Maranhão. Para onde você vai tem pé de manga. Era a época de Salomão, de tanto ouro que ele tinha, de tanta riqueza que ele tinha. Ele era um homem rico, era um homem poderoso. O poder da vida das pessoas estava na mão de Salomão como homem, como rei. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: um certo dia na Palestina nasce Jesus de Nazaré, um homem simples, um homem humilde. E aí ele chega e diz para os fariseus: eis aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia! Salomão, apesar de ser rico, mas Salomão pecou, caiu em idolatria. Salomão, você sabe, teve pelo menos 1000 mulheres. Salomão caiu, foi vaidoso, foi egoísta. Salomão caiu e veio a tropeçar. Ele foi tão egoísta que ele queria matar Jeroboão, o ungido do Senhor. Salomão tinha dinheiro, mas Salomão não era um homem íntegro na presença do Senhor. Salomão tinha riqueza, mas tinha pecado também. Mas quando eu olho para Jesus, João 8,46, Jesus chega para os fariseus e diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Jesus é puro, ele é santo. Aleluia! Quando eu olho para Salomão, Salomão teve dinheiro, Salomão teve riqueza, mas eu nunca li na Bíblia, e se alguém já achou, me mostre. Eu nunca vi na Bíblia alguém dizendo: eu fui curado da minha vista por Salomão. Você vai ver, Salomão tinha dinheiro, mas você não vai ver alguém dizendo: eu fui curado, eu era mudo e surdo, mas Salomão me curou com a riqueza. Você vai ler na Bíblia, não vai achar alguém dizendo assim: quando Salomão colocou a mão, o morto ressuscitou. Você não acha. Mas quando você lê de Jesus, eis aqui quem é maior. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus fez milagre na época que ele estava na terra, e até hoje, pastor Emerson, até hoje ele faz milagre. Ele coopera a cura, ele resgata o mais vil pecador e faz dele uma nova criatura. Aleluia! Eis aqui está quem é maior que Salomão. Salomão durou o seu reinado até 40 anos. Irmão Caleb, até 40 anos Salomão reinou. Depois dos 40 anos ele morreu. Lá no Maranhão a gente usa a linguagem: bateu as botas. Salomão foi para debaixo da terra. Salomão morreu. Seu reinado durou apenas esses 40 anos e logo Salomão morreu. Jesus morreu sim, mas ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém fosse no cartório na época de Salomão, pastor Paulo, e chegasse e dissesse lá no cartório: eu quero o atestado de óbito de Salomão, me dá aí. Alguém ia puxar lá no arquivo e dizer: está aqui. Mas eu imagino alguém chegar lá no cartório
e disse: eu quero o atestado de óbito Jesus morreu na sexta-feira, sábado o cartório não funciona lá, porque é feriado em Israel, domingo também é ponto facultativo. Eu imagino alguém chegar lá apressado e dizer, na segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, o horário de Gramado e Canela, eu quero o atestado de óbito de Jesus, porque o de Salomão tem, eu quero de Jesus, me dá. E aí eu penso o escrivão olhando para ele dizendo: meu querido, não tem como eu te dar o atestado, porque ele não está morto, ele está vivo, ele está vivo. Adore a Jesus, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Glória a Jesus. Será que você pode abrir a tua boca? Será que você pode abrir os teus lábios? Você não veio adorar Salomão, você não veio adorar Jonas, você não veio adorar o templo, você veio adorar Jesus. Enquanto eu vou chamando o nome dele, adore Jesus. Enquanto você adora, ele é maior, aleluia. O Jesus que nós servimos, ele é maior, ele está vivo. O teu Jesus, com todo respeito, o teu Jesus não é aquele que é pendurado, que anda no pescoço, um Jesus triste, todo arrebentado. Não, ele não está no crucifixo. O nosso Jesus é maior. Eu estive há uns 6, 7 anos atrás, fui conhecer o Cocofado, o Cristo, o irmão que é do Rio sabe, o Cristo lá em cima no Cocofado. Ou você vai de bondinho até chegar lá, ou vai de carro. A gente fez a trajetória de carro, faz como que um círculo até chegar lá em cima. Você paga a entrada, é um ponto turístico, paga a entrada, e aí a gente entra, vai tirar foto, ficar e ver aquela beleza. O Cristo lá do Cocofado tem para mais de 90 anos, mas precisaram alguns anos atrás, tiveram que parar 120 dias, pararam tudo, porque ele precisava de uma reforma, estava desgastado com o tempo. 90 anos e já está desgastado, precisa de reforma, precisa de ajuste. Mas o nosso Jesus, glória, o nosso Jesus, quem restaura ele é você, é ele quem te restaura. Ele não precisa de restauração, ele não precisa de reforma, ele não precisa, aleluia, ficar parado 120 dias, porque Jesus, ele é maior. Salomão foi rei, Salomão foi poderoso na terra, foi rei, mas quando chegou o final da sua vida, na sua morte, ali parou o reinado de Salomão, 40 anos. O reinado de Jesus, ele nasceu como rei numa manjedoura, ele viveu como rei, morreu como rei e ressuscitou. Apocalipse vai dizer: o rei dos reis e senhor dos senhores, ele está vivo, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninguém neutraliza o poder de Jesus, ninguém para o poder de Jesus, ninguém pode querer, aleluia, combater contra ele, que não dá, não tem condição. Um certo dia um filósofo, um sociólogo francês, ele chegou e disse, um sociólogo, vou encerrar agora, um sociólogo francês chegou para um amigo que era crente, e ele acordou e chegou no serviço e falou para aquele cristão e disse: eu vou fazer, ele era ateu, e ele diz: eu vou fazer uma religião mais poderosa do que o cristianismo, que vai se chamar positivismo. O amigo dele, que era crente, servo de Deus, olhou e disse para ele: vai nessa, vai lá, tu consegue. Só tem uma coisa: para tu vencer, para tu acabar com o cristianismo e fazer uma religião mais forte, tu só precisa de 3 coisas. Fizer isso, pronto. Aí ele ficou: o que é? Me diz, eu quero saber, eu vou fazer. Ele diz: a primeira coisa, tu tem que nascer de uma virgem, e nessa tu já perdeu.
Aí ele disse: qual é a segunda? Deixa eu ver se eu consigo. Diz aí. A segunda eu consigo. A segunda, vamos ver. Tu precisa curar as pessoas pelo teu próprio poder, da vista ao cego, fazer o mudo falar, fazer o surdo ouvir, e se alguém morrer, tu tem que trazer e ressuscitar, e esse poder tu não tem. Ele disse: é verdade, eu não tenho. Mas qual é a terceira? Qual é a próxima? Qual é a terceira? Deixa eu ver se eu consigo, me ajuda aí, qual é a terceira? O amigo dele, crente, disse: a terceira é mais fácil. Tu tem que morrer, ser sepultado, no terceiro dia ressuscitar, ir para o céu e interceder pelos teus discípulos. Ele jogou-se no chão e disse: Jesus, Ele é maior. Com Jesus não adianta competir, com Jesus não existe empate, Jesus não ganha, aleluia, Jesus não ganha na prorrogação dos 45 minutos, não, Ele ganha de primeira, porque Ele é grande. Fica de pé em nome de Jesus. Eis aqui está quem é maior do que o tempo. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Eu venho pregar esta mensagem tão simples, tão fácil. Não vim trazer novidade, oba-oba, não. Eu vim trazer uma mensagem tão simples, o que você já sabe. Mas eu vim para fortalecer a tua fé através dessa palavra, te dizer que Jesus é maior. Ah, irmão, porque o meu problema lá em casa, a minha situação, para Jesus, como a gente diz lá no nosso Maranhão, no Nordeste, é café pequeno. Para ele, isso aí é besteira, é bobagem. Porque Jesus é maior do que o teu problema, do que o teu dilema. Jesus é maior do que tudo. Jesus tem o poder. Basta uma palavra dele, uma palavra, e Ele faz um milagre na tua vida, na tua casa. Quantos vieram aqui essa noite, ouviram a palavra, mas ainda não confessaram a Jesus, e quer nessa noite deixar Jesus ser o maior na tua vida? Quem quer, em nome de Jesus? Eu quero convidar você que veio ouvir essa palavra, que veio ouvir esse evangelho, uma mensagem tão simples, tão fácil de se entender. Mas eu quero dizer que Jesus quer ser maior na tua vida. Só quem ainda não é evangélico, só quem ainda não é crente, só quem ainda não se converteu a Cristo Jesus, venha cá em nome de Jesus. Venha cá em nome de Jesus. Já está vindo a primeira pessoa. Aonde está a segunda pessoa? Talvez você está afastada, distanciada do evangelho, não sei. Jesus é maior. É hoje. Aonde está mais? Vem em nome de Jesus. Crente, fica aí. Ainda não é tua vez, ainda não é tua hora. Quem está distanciado, afastado, está vindo aqui a primeira, segunda, 10ª vez, mas ainda não tomou uma decisão. Essa noite, Jesus quer ser o maior na tua vida. Vem para cá em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, meu amado irmão que está aqui essa noite, que precisa de um milagre. Já está aqui algumas pessoas para Jesus, glória a Deus. Mas eu quero orar por você que precisa de um milagre. Que você diz assim: irmão, se eu pedir para o pastor Paulo, ele não tem condição de me ajudar. Se eu pedir para o pastor Emerson, esse mesmo que não tem. Se for para mim, eu mesmo que não posso fazer nada. Mas você diz assim: eu sei que Jesus pode, que Ele é maior. Só quem precisa é urgente, urgente e emergente. Irmão, eu estou precisando de um milagre, é urgente. Aquela causa que diz assim: é vida ou morte, urgente. Jesus quer fazer um milagre. Pode cantar bem baixinho. Vem para cá em nome de Jesus. Até o pastor Paulo está aqui para orar por você aqui embaixo com os obreiros. Vem em nome de Jesus. Com Deus Altíssimo. Vai orando, não espera o obreiro orar não. Ora. Quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei.
Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, glória. Enquanto o conjunto vai louvando, Jesus, agora, estende tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Este irmão, esta irmã que veio em busca de um milagre, agora, opera, Jesus, opera, Jesus. Tu é maior, tu é maior, Jesus. Tu é maior, Jesus. Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Vai desfazendo todo o mal, vai quebrando todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adora. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu és o Rei